Saúde os irmãos para o Senhor. Amém. É horrível falar de máscara, mas eu vou tentar, tá? Porque temos que nos acostumar com essas novas situações. A lição de hoje é Neemias reconstrói o muro de Jerusalém. É a lição 6 da revista. Da revista O Princípio Divinos em Tempo de Crise. Foi uma edição especial que saiu exatamente por causa da pandemia, onde juntou jovens e adultos. Teve uma edição bem limitada, a CPAD não publicou muitas, não imprimiu muitas, foi bem limitada, tá? E nós estamos na 6ª aula. A primeira aula foi Daniel ora por um despertamento. Falamos sobre Daniel entrando no cativeiro. Despertamento espiritual, um milagre. Que é quando o povo no cativeiro percebe que estão em cativeiro, ele desperta e pede para Deus entrar com socorro. O despertamento renova o altar, e quando eles saem no cativeiro, chega no lugar deles, a primeira coisa que eles fazem, eles consertam o altar. A construção do templo enfrentou oposição, que quando tentaram reconstruir o templo, os inimigos já se levantaram, como tudo que a gente tenta fazer na igreja, os inimigos se levantam. E o que foi falado é o seguinte, por que eles se levantaram? Porque não foram vigilantes. Enquanto eles estavam preocupados com quem estava atacando, os outros inimigos foram lá no rei, por trás, e conseguiram parar a obra por 15 anos. Os 5, Deus levanta Ageu, levanta Zacarias, e fala, não, vamos retomar a obra. E depois de 15 anos, Zorobabel reconstrói o templo, que é o que existiu até o tempo de Jesus, que é o templo de Zorobabel. Todas essas aulas, se os irmãos quiserem, estão aqui. Depois procura, que está um pouquinho, isso aqui já está aqui no site da Assembleia, no YouTube, tem um canal. Todas as aulas e cultos transmitidos estão aqui. Estão aqui, 5, 4, 3, 2, 1. O problema é que o professor não tem um sininho, então ele acaba falando um pouquinho bastante, tá? Mas perdoa o professor, porque falta o Sérgio bater no sininho para falar que já deu o tempo, mas em média leva 1 hora cada aula. O que é bom que dá para discorrer bem o assunto, tá? Está no site do YouTube. Então, a lição de hoje, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O objetivo é mostrar como Deus respondeu a oração de Neemias, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém, explicar como Neemias iniciou a reconstrução do muro, compreender que o levantamento do muro provocou grande oposição e apoiar como foi inaugurada solene os muros, quando depois que levantaram, o que foi feito, e conscientizar a respeito do ensino que a construção do muro nos faz. Por que a lição de hoje sobre muros? Estamos numa pandemia. A fé de muitos esfriou. E é bíblico. Então, quando acabar essa pandemia, teremos que novamente reconstruir os nossos muros, levantar o nosso posicionamento, levantar a nossa missão de pregar o Evangelho, levantar novamente os muros da igreja para que evite que coisas estranhas entrem. A lição diária, estou passando aqui, está sendo gravado, depois os irmãos pausam, lê com calma em casa, que fala que Salomão foi desperto a construir o templo, Abraão foi desperto a entregar o dízimo de tudo que ele tinha, o despertamento dos samaritanos por Jesus, quando foi pregar a mulher samaritana, a cidade de Samaria foi desperta com o Messias e atender, e muitas almas foram salvas. O despertamento da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam presos, teve o terremoto, e o carcereiro foi salvo, ele e a casa dele. O despertamento missionário, quando começa a separar Barnabé e Paulo para fazer as primeiras viagens. E o despertamento final. Já li a leitura em classe, né? Que está em Neemias 1, 4, 2, 1, 9. Texto áureo. Nunca mais ouvirá violência na sua terra, de desolação e destruição nos teus termos, mas aos seus muros chamará salvação, e às suas portas louvor. Isaías 60, 18. Somente despertados podemos vencer qualquer dos obstáculos que realizarmos na obra de Deus. É interessante depois dos irmãos ver as aulas anteriores, porque é uma construção lógica às aulas. Por que despertado? Porque lá atrás você acordou, começou a ler a Bíblia, começou a arrumar o altar, voltou o louvor,
começou a reconstruir o seu templo, no caso é o templo do Espírito Santo, reconstruiu o seu templo, levantou sua posição. Se você desanimou, Deus desperta de novo para levantar através de profetas, que é o mistério de profetas, que foi as lições passadas. E depois você que levantou seu templo, já está arrumado, já está limpinho, você começa a cercar o seu muro. Então, nessa lição estudaremos que os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou um homem que era copeiro, que não era pedreiro, que não era engenheiro, que não era governador, ele era copeiro. Um cargo simples, mas de grande importância, do rei, para executar a obra, mostrando que Deus escolhe qualquer um para fazer uma obra, qualquer um. Não tem pequeno ou grande na casa de Deus. E Deus providenciou uma autorização do rei para Neemias e recursos. Ele não só mandou, como ele providenciou recursos. Os irmãos podem perguntar. Aqui, achei que ia ficar melhor para aparecer, mas isso aqui é uma cronologia do Antigo Testamento. Eu tenho mostrado nas últimas aulas, mas aqui vai desde Gênesis até Jesus. Eu estou nessa parte aqui, ó. Onde tem aquela risco, segundo risco preto, aqui embaixo, deixa eu ver se o mouse aparece aqui. O risco preto. E aí tem a queda da Babilônia. Aqui o povo se separou em duas tribos, Israel e Judá. Teve vários reis, os que estão em vermelho são ruins, os que estão verdes eram bons. Veio a Babilônia, levou cativo 70 anos. Aí veio em 539 Ciro, derrubou a Babilônia e fez o povo voltar. Então estou exatamente nesse período aqui do tempo, na cronologia, que é quando o povo retorna do cativeiro, depois que Ciro derrubou a Babilônia, tá? Com o tempo e com uma ótima visão depois em casa, veja essa cronologia, tem na internet um pouquinho melhor. É muito legal para estudar isso aqui. É do irmão Tom Elliott, tá bem no cantinho ali, é que o projetor não está tão bom. Então, a cronologia com reconstrução do muro. Como eu falei, em 539 antes de Cristo, lembrando que tudo que é antes, Jesus é o marco zero, tudo que é antes de Cristo é decrescivo e tudo que é depois de Cristo é crescente. Então, você fala 539, 538 até 0, até 1, né? Ano 1. No ano de 540, a Babilônia foi invadida. Em 539, Ciro permitiu que o povo voltasse. E 538 começou, através de Esdras, a reconstrução do templo de Jerusalém, o templo. Em 536 a obra foi paralisada. Em 520, Deus levanta Zacarias e Ageu, dá uma mensagem, eles tomam ânimo, Zorobabel pega de novo a obra e volta. 515 a obra terminada do templo. 120 anos depois, lá já morreu Cambi, já morreu Dário, já morreu Xerxes, está lá no reinado de Artaxerxes. É difícil ver isso lendo a Bíblia, mas por isso que a cronologia é legal. Lá no reino de Artaxerxes, no ano de 445, Neemias volta para a reconstrução do muro. Então o templo estava construído, mas a cidade estava sem muros e sendo saqueada constantemente pelos inimigos. Tudo isso está em Esdras 4, 7, do 7 a 10, tá? Aqui tem as referências, depois que os irmãos estudarem com calma. A Bíblia nos mostra 3 grupos de exilado que retornaram ao cativeiro. O primeiro grupo foi no ano 536, logo quando Ciro invadiu. Líder Zorobabel, que depois acabou sendo governador da Jerusalém, composto aproximadamente por 50 mil pessoas, está em Esdras 2:2. O segundo grupo foi depois, muitos anos depois, 457 a.C., por Esdras, composto por 1.800 homens. Quando fala homens, você sempre multiplica vezes 3, que é mulher e filho. Terceiro grupo, que foi depois quase 120 anos, tinha gente, era na Babilônia. Voltou o terceiro grupo da Babilônia, o líder Neemias. Esse grupo retornou para a reconstrução dos muros, que está em Esdras e em Neemias. Então aqui, seguindo o calendário judaico, Neemias chegou em 445, no mês de Nisan, que é março e abril mais ou menos, no calendário. Neemias pede permissão para reconstruir o templo.
Neemias vai até Jerusalém, e lá para junho e julho, Neemias chega para inspecionar. Olha o tempo que ele demorou para chegar. Ele chegou para inspecionar. Depois de 3 meses ele chegou no local. É que eu não estou com o mapa aqui, mas os irmãos imaginam a África aqui. Aqui está a Ásia. A Babilônia é o Iraque. É o Iraque hoje. Israel está aqui. É longe. O povo saiu muito longe. Agora eu não lembro a quilometragem, mas é bem longe. Entre Iraque e Israel. E ele levou 3 meses, no recurso da época, para chegar. Quando ele chegou, ele inspecionou o muro em junho e julho. E em agosto já começou a reconstrução. Agosto começou a reconstrução. Olha que lição já bem do dia. E comecemos a nossa reconstrução do muro. Oi? Fale. Eu fico pensando assim, Tá bom que eu tô mal. Neemias recebeu ordem do rei para que levasse até os governadores para a aquisição da matéria-prima. Sim. E como que essa matéria-prima chegou ao local? Sendo que, como eu conheço um pouquinho de roça, né? Eu conheço um pouquinho, e é uma matéria-prima difícil de ser transportada, a não ser que tenha veículo apropriado. Essa questão, Neemias não foi sozinho. Neemias foi com uma tropa. Mesmo assim, se Neemias foi com tropa, com carro, cavalo, elefante, o que tinha na época para levar. Escravo. Infelizmente era uma época que tinha escravo. Igual a pirâmide do Egito. As pedras não são do Egito, as pedras é de outro país. Como foi parar lá? No lombo de algum escravo. Então, em 52 dias, após a reconstrução, as muralhas ficaram prontas. Como que aconteceu isso? Deus primeiro mandou um emissário Anani até Neemias. E contou para Neemias, saiu uma pessoa de Jerusalém, foi até lá, no reinado de Artaxerxes, e falou assim, olha, Judá, após o cativeiro, está em grande miséria. Apesar do o templo estar funcionando, oi? 1082 quilômetros. 1082 quilômetros, obrigado. É bastante coisa. A média você leva 70 quilômetros por dia andando a pé. A média. 70 quilômetros por dia. Por isso que ele levou mais ou menos a pé. A cavalo é um pouquinho mais. Então Anani foi lá, encontrou com Neemias e falou: Neemias, você está aqui no palácio, mas o povo está em miséria, está sendo assaltado, está sendo atacado, porque os muros estão todos esburacados. Babilônia, quando chegou, Babilônia passou o trator. Ela derrubou tudo. Não sobrou pedra. Neemias ficou sabendo que os muros estavam fendidos, as portas foram queimadas, o símbolo de miséria e desprezo. E os moradores eram vítimas fáceis de assaltante. Qual foi a reação ao receber uma má notícia? Eu peguei isso da revista Betel, de um outro irmão chamado Ed Tomé, e eu gostei muito, por isso que eu estou trazendo para os irmãos, que é muito bom. Qual foi a reação de Neemias quando recebe uma notícia ruim? Isso mostra o nível espiritual da pessoa. Ele não entrou em desespero. Ele ficou triste? Sim, ele ficou triste. Desespero não. Primeira reação, ele sentou-se. Não agir por impulso. Ele não agiu por impulso e já foi falar, vou falar com o rei. Não, primeiro ele sentou. Absorveu o que ele recebeu. Neemias 1:4 e 2:4. Depois ele chorou. Crente não chora. Cristão chora, tá? Crente pode não chorar, mas cristão chora. Chora porque o ato de chorar é um ato de você limpar, tanto biologicamente como emocionalmente. Por isso que choramos às vezes no nosso luto, na nossa tristeza, porque é uma reação do corpo em limpar aquilo que está angustiando. A pessoa que não dá a vazão ao choro, ela está se reprimindo e tem alto índice de depressão, porque ela não está soltando. Ela não fecha o ciclo, ela está lá guardando. Sim, temos que chorar, porque faz parte do nosso ser. No Eclesiastes fala, é tempo para tudo. Tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para plantar e para colher o que plantou. Depois disso, quando ele chorou, ele teve uma reflexão, acompanhada de meditação bíblica, oração, traz a lucidez. Quando você chora, sua mente clareia, você vai procurar a palavra, você ora aos pés do Senhor e sua mente abre. É limpado. Terceiro,
ele se lamentou. Mas ele se lamentou com outras pessoas? Não, ele se lamentou orando. Não reclamou com outras pessoas. Não é se lamentar no sentido foi reclamar com outra pessoa. Não, ele foi orar. Neemias lamentou-se, lastimou-se e afligiu. Ele sentiu realmente que o povo estava sofrendo, que era a terra dos pais dele, pela situação. A tristeza não é uma emoção proibida ao cristão. O que não podemos é permanecer o tempo todo paralisado. Morreu uma pessoa, aconteceu. Amém? Tenha seu luto, feche o ciclo do seu luto e siga a vida. É fácil? Não, não é fácil. Fechar ciclos não é fácil. O Eclesiastes nos ensina que existem ciclos na sua vida. Tem dia que a gente está bem de dinheiro, tem dia que a gente está pobre. Tem dia que a gente está bem de saúde, tem dia que a gente está sem saúde. Tem dia que a gente está rico, feliz, e tem dia que você está pobre, miserável, e só Deus tem misericórdia. Porque é cíclico. Ninguém fica numa constante. Ninguém está sempre no melhor emprego. Ninguém. Então, a Bíblia nos ensina que tendemos a conhecer os ciclos da nossa vida. Trabalhei numa ótima empresa, saí, fechou o ciclo. Vou trabalhar em outra empresa. Esquecer aquele ciclo. É difícil largar, o problema é que a gente não quer largar, né? A gente não quer se desapegar, desapega. Não desapega no sentido de não sentir mais, mas aquilo não te incomoda mais. Conversei com pessoas chateadas, que a pessoa me contava, porque aconteceu isso no ano de 1985. Eu falei, qual era o nome da pessoa que estava do seu lado? Ah, não sei. Eu falei, mas tá vendo, as pessoas nem existem mais, e você ainda está chateado com isso. Ainda está enraizado, raiz de amargura, aquele negócio afundado. Corta esse ciclo, perdoa, segue em frente. Só você está sofrendo, é o ferro a bola de ferro, né? É a raiz que está, você que arrasta. Ninguém, a pessoa que fez, a pessoa que sofreu nem lembra mais. Ou morreu, ou nem existe mais, a situação mudou. E a pessoa está, não, porque em 1985, numa quinta-feira, 14 horas da tarde, para, né? Olha o que Neemias fez. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando. Infelizmente, a jejum está sendo deturpada das nossas igrejas. Quando eu falo nossas igrejas, são igrejas todas. Não é só a Assembleia, estou falando tudo. Jejum está sendo considerado como barganha. Aí Jesus, se eu jejuar em uns 20 dias, o senhor me dá um carro. Se eu fizer uma campanhazona lá, né, no monte, uns 7 dias de jejum em monte, eu ganho um carro. Não, você quer um carro, você vai trabalhar. Provérbios fala isso, vai ter com a formiga o preguiçoso. Ponto. Jejum é comunhão. Onde está escrito? Jesus, antes dele for para a cruz, ele ficou 40 dias no deserto. E ele estava em comunhão, se preparando, porque ele sabia que ia passar por uma grande dificuldade. E ele foi tentado neste momento com o inimigo. E ele usou o que para bater o inimigo? A palavra. Jejum e oração. Então o jejum não é barganha. Eu não faço jejum para ganhar alguma coisa. Eu faço jejum porque eu quero entrar em comunhão. Eu quero ter uma audiência com o Pai. Entenda o jejum de um modo mais simples do nosso dia a dia como uma agenda. Você está buscando uma vaga na agenda de Deus. Esse é jejum. Então você está lá jejuando, aguardando o momento de você ter a sua audiência. A comunhão. Uma analogia que eu faço para ficar mais claro. Não é um pedido, não é uma troca, não é um cartão que você vai lá, paga e recebe um negócio. Então, infelizmente, algumas pessoas têm perdido a prática de jejum e perdido a essência do jejum. Oração, arma poderosa. Neemias, diante dos desafios, tomou a decisão debaixo de oração. Neemias fez tudo antes de oração. Já contei isso nas outras aulas, meu avô sempre me contou isso. Meu avô Nestor, que é pai da minha mãe. Ele falava assim que na igreja dele, deu uma confusão lá, reuniram os obreiros e ficaram lá quebrando o pau para reunir e não resolveram o assunto. Aí um falou assim, vamos orar para resolver. Aí o ancião, vocês vão orar agora? Tinha que ter orado antes. A oração é a primeira coisa que você faz para resolver o assunto.
Depois que quebraram o pau o dia inteiro, agora vocês vão orar? Não, é antes. Eu nunca esqueci disso. Então, Neemias pode ser dividido em 5 partes, a oração de Neemias. Primeiro, ele adorou a Deus, Neemias 1:5. Tá ruim para ler, né? É que isso aqui já precisa arrumar. Ação de graças, ele agradeceu a Deus. Parece muito com o Pai Nosso, né? Que vai aparecer lá na frente. A Neemias já fazendo isso sem saber. Arrependimento, ele pede perdão por ele e para os seus contemporâneos. Depois de tudo isso, ele pede. Primeiro ele louva a Deus, primeiro ele dá ação de graças, depois ele se arrepende, e depois ele pede no versículo 8 ao 10. Aí ele faz um compromisso: eu irei lá, vou fazer, vou atuar, e vou. Ele se compromete. Vou fazer isso, ele se posiciona. Então ele se arrepende, ele pede, ele se posiciona. E essa é a oração igual do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, conforme, perdoai e comprometimento, conforme eu perdoo aqueles que me ofendem. Neemias era o copeiro do rei, um cargo de importância, não é qualquer um que serviu o rei não, porque o copeiro, ele tomava a bebida antes do rei, para ver se não estava sendo envenenado. No entanto que era um dos cargos mais perigosos, porque ele comia e bebia a comida do rei, porque o rei podia ser quando você é rei, todo mundo quer tomar o trono, todo mundo, todos os seus filhos, seus netos, todo mundo quer tomar o trono. Então era muito comum você ter um copeiro que experimentava a comida para ver se não foi envenenado. E o detalhe, que Neemias se apresentava sempre elegante, sempre alegre, ao ponto que o dia que ele não fez isso, o rei notou. Então essa característica de crente com borrachudo, sabe, antipático, antissocial, isso não é cristão, isso é crente. Crente é aquele que acredita em qualquer coisa. Cristão é aquele que segue Cristo, um pequeno Cristo. A palavra cristão significa isso. É um pequeno Cristo, representante de Cristo. Você consegue imaginar Jesus carrancudo? Jesus bravo? Calmo e sereno, tranquilo. No entanto que estava dormindo, enquanto o barco estava virando de ponta cabeça, ele estava batendo um ronquinho gostoso. Então não tem essa característica. E também não é a característica dos frutos do Espírito: paz, longanimidade, mansidão. Mas peraí, bate o carrancudo com isso? Não bate. Aquele doido que grita, a vizinhança inteira escuta, né? A gente falando em várias aulas que a pessoa vem na frente da igreja para Santa Ceia, põe o terno da hipocrisia, fica calmo, sereno e tranquilo. Saiu da igreja, tira o terno da hipocrisia, a vizinhança inteira sabe que ele chegou. Mas que dualidade? Que dois pensamentos é esse? Então Neemias foi interrogado. O que aconteceu? Por que você está triste? Foi notado, porque era diferente. Neemias relatou a situação à cidade de Jerusalém ao rei. Falou: olha, rei, a casa dos meus pais está destruída, está todo mundo sendo assaltado, eu estou triste com você. Aí Deus inspirou o rei: o que você me pedes agora? Irmãos, se o rei falar para você o que você me pedes, a maioria das pessoas já pede. Neemias não fez isso. Neemias não falou na hora, ele orou. Neemias orou a Deus e pediu: o que eu peço para o rei? Essa é a diferença de uma pessoa que é orientada a Deus. Uma pessoa que é orientada e controlada pelas vontades de Deus, no sentido de estar sempre na direção de Deus. Ela não dá um passo sem pedir orientação. E ela é bem sucedida, como diz em Salmo.
porque o Senhor guia os seus passos. Ele orou a Deus, e depois ele foi falar. Eu não sei como ele fez isso, mas ele deve ter parado. Peraí, só um segundo, rei. E voltou, ou pediu um dia, não sei, não fala. Mas ele orou a Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada. Ele pediu o que ele queria, pediu madeira, pediu autorização, pediu aos governadores, carta aos governadores. Por que carta aos governadores? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Então ele podia chegar no outro governador, o governador falou, mas quem é isso aqui? Essa madeira é minha, daqui. Ele não, ele pediu um salvo-conduto que ele passou em todas as províncias, e quem mexesse com ele ia se ver lá com Artaxerxes. Por isso ele pediu carta aos governadores, para dar passagem. Neemias recebeu a carta dirigida aos governadores, e tudo aconteceu na boa mão de Deus sobre Neemias. Por que estava acontecendo tudo certo? Porque ele orou, pediu orientação. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Mas temos que orar, temos que pedir e seguir orientações de Deus. Eu vou abrir um parênteses, depois eu fecho. Quando iniciou-se a reconstrução dos muros, pelo decreto de Artaxerxes, a contagem messiânica dos 42 semanas de Daniel, esse é um estudo bem interessante, que iniciou-se no dia 5 de março de 444, a primeira semana da contagem das 42 semanas. Coisas que vão acontecer ou já aconteceram. Depois disso depois de 69 semanas, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, sobre o jumentinho, em Lucas. O Messias foi tirado. Estamos no tempo da igreja, que é uma semana que não é contada. Muita gente tenta ficar contando essa semana, mas é como se o relógio parasse. Por isso não tem sentido os cálculos de muita gente. Vai vir o anticristo. Tem gente que está tão preocupada com o anticristo que esquece do arrebatamento. Quer ver chip agora. Atual, eu vou dar o atualizado. O atual falando que o Daniel Macron, não é Daniel? O presidente da França, o Macron, é o anticristo. Essa é a mais nova, quentinha. Não tem base nenhuma bíblica, só inventaram, acharam que é ele. Se Jesus demorar mais 100 anos, Macron morreu, como todos nós. Então não tem sentido. E também, se for, não faz diferença, eu vou estar nas bodas do Cordeiro. Depois, em Daniel, o príncipe virá, que será o arrebatamento. Vai ter 1260 dias, que é 3 anos e meio, de falsa paz, onde o anticristo vai reconstruir o terceiro templo, que foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Aqui, ele foi destruído pelos romanos. Os romanos chegaram a destruir esse templo que que Zorobabel fez. O anticristo lá no futuro vai reconstruir, vai sentar nele e vai falar, se autodeclarar Deus juntamente com o seu falso profeta. Mais 3 anos e meio de perseguição para aqueles que ficaram e acordaram muito tardiamente, e vão morrer pelo seu próprio sangue, que a Bíblia fala isso, serão salvos pelo seu próprio sangue. E depois, como diz em Apocalipse, em Mateus, o Messias vai vir novamente e fazer o reino milenar de Cristo, jogando o anticristo e o falso profeta ao lago do inferno. Fecha parênteses. Por que eu falei isso? Porque o início dessa contagem é no período de reinado de Artaxerxes, sobre a construção de Neemias. Começa-se, depois disso, começa a se calcular. Esse período é o que nós estamos aqui, era da igreja. Quanto tempo? Não sabemos, somente o Pai sabe. E o dia que ele falar, vem, veio, e o restante vai ser concluído. Aí vai se continuar a contagem. Então é como se o relógio parasse lá no 11:59 e travasse. Vamos lá. A hora que Deus soltar, vai continuar. Fechou parênteses. Temos um Deus que ouve e responde oração. Você acredita nisso? Eu acredito. Mas acredita mesmo? Porque só na dificuldade a gente tem uma real dimensão disso. Como Jó, já falo. Jó falava assim, antes eu conhecia Deus por ouvir. Como muita gente vem para a igreja só por ouvir.
E está aqui anos e anos, só está ouvindo. Mas já falou, agora eu conheço ele. Fale. Eu acredito tanto, e até dias atrás, nós tivemos uma pessoa, piloto particular, ele veio para Sorocaba trazer um avião para fazer uma manutenção. Sim. Quando pousou em Sorocaba, pegou o coronavírus. 40 anos, cara. Nossa. Foi entubado, em seguida, 75% os pulmões foram infectados. O meu professor é tudo crente, ele não é crente, né? Para mim não é crente. Fez um relógio de oração no telefone, eu, Rosa, a família, Sim. depois do horário. Daqui 2, 3 dias ele vai estar de alta e embora para Sim. A minha... Isso é quem? É Deus. O médico chamou para ver a minha filha. Pegou sarampo e alergia ela tinha alergia a leite, a lactose, atacou os dois. Se dava remédio para sarampo, atacava alergia. Se dava para alergia, atacava sarampo. Resultado, derrubou ela. Vocês lembram disso? O pastor não era daqui ainda. O médico falou assim, vem ver sua filha, né? Para dar tchau. A minha esposa não aguentou, saiu do quarto, eu peguei ela largada no meu colo, a segunda, a que está correndo aí. E orei chorando em cima dela, falei assim, pena que eu não sou presbítero para ungir. Eu orei desse jeito. Porque eu teria que ter alguém ungindo ela. Né? Aí, orei em cima e caiu lágrima. Daí, deu 1 minuto, meu cunhado bate na porta, que ele é presbítero. Falou assim, ó, trouxe um óleo de unção. Ou menos de 1 minuto. Aí eu dei com ele, como só podia ficar um, eu desci para minha cunhada lá embaixo, assim, já arrasado, falou, quando eu subir vai estar morta. Na minha cabeça, mas orando, entendeu? Quando eu subi, era outra criança pulando, já querendo arrancar tudo, ele falou assim, ó, eu orei e levantou. Mas não foi meu cunhado, foi Deus. Assim, eu vi uma criança morrendo e quando eu voltei era outra criança. E é o que está hoje, essa criança que está correndo. E não para. E eu falo, minha mãe fala, como que ela está? Fala, quando eu estou a fim de dar uma chinelada, senão que ela está em perfeita saúde. Já está no nível da chinelada já. Então, Neemias, quando recebeu a resposta do rei, e aqui vai um outro ensinamento da lição de hoje, ele saiu de noite com poucos homens. Por quê? Não queria chamar atenção. Algumas coisas, nossos planos que temos com Deus, as nossas coisas, temos que aprender a ficar em silêncio. Eu aprendi isso na pior maneira, particularmente. Nossos planos só tem que ser falado para poucas pessoas e para Deus, ou somente para Deus, ou para sua esposa, mas assim, há oposição. Quando você se dispõe a fazer algo, sempre vai ter oposição. E Neemias foi, olha como Neemias é sábio, orou para pedir conselho ao rei, conseguiu, e não saiu fazendo fanfarra, porque ele saiu com a carta do rei, ele poderia sair como um segundo rei lá, e pisando na cabeça de todo mundo até Jerusalém, mas não, ele saiu de noite, discreto. A Bíblia ensina que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, sem dizer a ninguém qual era o objetivo, ele só foi. Então você tem uma meta, você tem um plano, quer estudar, quer crescer, quer comprar um carro novo, quer fazer, quer viajar, amém, só guarda, porque as coisas se levantam, e às vezes desanima, então guarda para você. Fala, pastor. O obreiro, nós sempre temos aprendido assim, né? E o obreiro deve guardar segredo. Sim. Certas coisas que vão ser realizadas. E dependendo do obreiro, ele não pode nem participar expor. Sim, eu aprendi assim também. Sem segredo, né? Para que não haja algum problema na frente. Às vezes eu participava de reuniões, que eu via a coisa, chegava e ficava, como foi? Não interessa. Minha esposa, pô, mas você não vai contar? Não. O que foi falado lá. Porque é para... Eu estou lá, estou ouvindo lá e Deus escolheu para estar lá. Então, assim, tem coisas que... Jesus mesmo fazia isso. Ele pegava, vem cá Pedro, vem cá João, entra comigo, na casa de Lázaro. Pô, mas ele tinha 12. Foi Pedro e João? Bom, ele pegou 2 discípulos e entrou. Às vezes ele pegava 2 e ia para lá. Ele fazia umas coisas, porque faz parte. Nem tudo é público, nem tudo.
Não que está fazendo algo errado, mas é que sim, temos que alguns planos têm que ser guardados, porque se levanta oposição. E a pior oposição é dentro de casa, né? Dentro da igreja, dentro da família. O inimigo ataca onde dói, né? Então, tendo se inteirado da verdadeira situação, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra para reedificarem o muro de Jerusalém. Então disse a todos: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram-se as suas mãos para o bem. Então ele pegou um povo tudo desanimado, parado, chegou lá e falou: não, vamos, reanima, acorda, volta, venha para a igreja. Está com medo do coronavírus? Eu também estou. Tenho 2 filhas e uma grávida. Mas vem, porque Deus é maior. Como o Paulo fala, se eu viver para Cristo é bênção, se eu morrer para Cristo é lucro. Vivendo ou morrendo, eu vivo para Cristo. Então, ele fala: levanta, edifique, venha reconstruir seus muros e volte. As bênçãos de Deus e a permissão do rei Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Então Neemias chegou lá, ele deu 2 tarefas de grupo. Um vai cuidar da construção e um vai cuidar do entulho. Olha que interessante a lição. Um cuida da construção e o outro grupo cuida do entulho. A igreja também tem esse papel. Um vai lá construir, edificar, orientar, coordenar, ensinar, doutrinar, e o outro vai resolver os problemas. São grupos diferentes. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e logo era possível notar que os muros cresciam e a rotura ou os buracos começavam a ser fechados. Então, enquanto tinha um grupo ensinando, doutrinando, crescendo, ensinando, tinha um outro grupo tirando a sujeira, limpando a sujeira, limpando o templo, limpando o muro, limpando o templo. Hoje não é diferente. Neemias tinha um plano que aproveitava a todos que quisessem trabalhar. Essa é a minha bênção. Designando cada um a sua função. Assim como, está na lição, tá? Eu falei, nossa, eu vou falar logo hoje do pastor. O pastor também tem que, na direção do Espírito Santo, orientar o cristão a entregar a Deus para a realização de uma obra. Cada um tem uma obra, por mais simples que seja. E aquela obra é extremamente importante no tempo. Como fala, o dedinho do pé é o órgão mais insignificante do nosso corpo. Acerta ele na quina da cama, você vai ver que delícia. E ele é pequenininho. Você pode viver até sem ele, mas acerta ele. Você pega um órgão pequeno do seu corpo e dá problema dele. Você vai ver o que acontece. Então tudo é importante dentro do corpo de Cristo. A igreja tem tripla direção. A igreja tem tripla direção e ela não pode fugir dessa determinação bíblica. 1, adoração a Deus. 2, edificação para si mesma. O que é edificação? Autorreconstrução, ensinamento, crescimento, doutrina, comunhão. E ela tem a terceiro partido, que é missão. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Como que é isso? Para Deus, profecia, pastoreado, ensino, serviço, música, etc. Viver em harmonia com Deus, cristocêntrico, mensagens cristocêntricas. Não é a mensagem que vai falar dele, vai falar de Zé, da Maria, vai falar de homens que morreram ou mulheres que morreram. Vai falar de Cristo. O púlpito é cristocêntrico. Ponto. Aí ensinar, administrar, liderar, organizar, tudo isso que é a parte da administração da igreja, de crescimento, comunhão, festividades até, tudo dentro da sua métrica do razoável, um não pode passar o outro. Eu não posso focar só em um e esquecer um outro tripé. Não posso focar, por exemplo, só em festividade e esquecer de missões. Ou focar só em missões e esquecer de doutrina. Como que você vai ensinar lá fora se aqui dentro está tudo torto? É um exemplo. Então, os três, Pai, Filho e Espírito Santo.
Pai amor, Jesus a palavra e Espírito comunhão. Os três estão juntos, está até na bênção apostólica. É o tripé do culto. Adoração a Deus, palavra palavra que confronta e cria arrependimento para a salvação. Pai, Filho e Espírito Santo. Como a igreja deve ser? A igreja deve ser uma construção onde um vai puxando o outro. Como está sendo? Um derruba o outro. É uma reflexão. Toda vez que eu falo de igreja, eu lembro desse daqui, ó. Parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesa, A luzinha apagando. reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amado. Amado, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir e, onde se fizer necessário, isto é disciplinar. Isto é igreja. Irmãos, eu passei esse vídeo umas 10 vezes e vocês vão ver eu passar mais umas 10 vezes. Porque isso é igreja conforme a Bíblia. Você pode fazer o maior evento, mas se não tiver um apelo no final para uma pessoa aceitar Cristo, não serviu para nada. Porque a Bíblia fala que uma alma que se converte é a festa no céu. Uma alma. Por causa de uma, eu falei outras vezes, por causa de uma alma que aceitou a Cristo, minha família inteira é cristã, porque uma aceitou e foi ensinando os demais. Então, por que esse vídeo é provocativo? Porque ele mexe com a gente e mexe porque assim você começa a ver coisas que não tem mais valor. Festa é boa? É. Uma ou outra. Missão é mais. Eventos é bom? É. Palavra é melhor. Pode falar, pastor. Bom, Fernando, eu tive uma experiência. Esse vídeo o irmão já passou por de missão aqui? Já. Passei numa... Não, no culto de missão não. Passei no de quinta-feira, né? Se Deus permitir, quando nós fizermos Sim, passo. aqui, é bom passar. Posso passar. Sobre a missão, lá no Japão, eu tive uma experiência. A igreja lá não ajudava a missão, contribuindo e também Mandando. apresentando aos irmãos, né, a necessidade. E aí, quando eu estava lá, eu pensei, fizemos oferta, né, entre os irmãos, enviamos um campo aqui no Belém do Pará, muito necessitado. Até então, a igreja sofria, porque não tinha recursos, pagava o aluguel, mas não sobrava. E aí, começamos a fazer isso, incentivar os irmãos, não somente enviando recursos, mas também orando. Sim. E a igreja começou a crescer. Sim, existem várias formas. O dinheiro começou a multiplicar. Então, a igreja que não faz missão, ela não é igreja. Ela não cresce. Não cresce. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Sim. E assim, no Brasil, como o irmão falou, tem vários lugares carentes
que você pode levar a palavra de Deus, mas também levar recursos, como levar pessoas estudadas para ensinar uma pessoa a plantar. Uma coisa simples, pegar água para ela não passar mais fome e depender de pessoa. Então a igreja tem nós assistimos essa semana, passou no Record, as pessoas que usavam aquele negócio de fazer tapete. Hã? Isso. Uma situação de miséria, sisal. Meu Deus do céu, a gente ficou aqui assim, cadê a igreja? Cadê a igreja de lá? Igreja todos. Porque a pessoa ganhava por semana uma mixaria, trabalho escravo. Se a igreja está lá ensinando, doutrinando conforme a palavra, ela ensina provérbios. Se ela ensina provérbios, ela ensina a pessoa a plantar, ela ensina a pessoa a estudar, ensina a pessoa a crescer economicamente, porque provérbios ensina isso. Né? Então, há algumas mazelas sociais na nossa sociedade, porque falta nosso posicionamento. Igreja como todos, não só nós aqui, mas todos estamos devendo. Né? Então, concordo sim, a igreja tem que crescer, a igreja tem que frutificar, e como Cristo fala, de 100, uns dá 100, dá 60 e dá 1000. Uma alma pode ser salva e salvar uma cidade inteira. Mulher samaritana. Então Neemias, cheio de fé e coragem, inicia o levantamento dos muros. Tem um problema que aconteceu entre pobres e ricos, mas isso vai ser tratado na lição 8, eu vou pular. Tem Sanbalat e Tobias, mas não é o foco da lição de hoje. A gente vai falar sobre eles, esses chatos da igreja, que sempre se levanta para atrapalhar, porque não faz, mas para atrapalhar, levanta vários. Na lição 9, que tenta atrapalhar a reconstrução dos muros, né? Pessoa para falar mal tem um monte. Agora está aqui para fazer pouquinho, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Agora, para falar que está grande, nossa, está grande, ninguém colhe. Então, o muro foi reconstruído depois de 52 dias. Os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera essa obra. Neemias 6,16 fala que até os inimigos reconheceram que o muro ficou fantástico. E tem um pedaço dele até hoje aí, ó. Muro de Lamentações. A zombaria foi vencida pela oração, como foi falado na lição passada, que Deus falou a Zorobabel, não é por força ou violência. Falou para Zorobabel, você não vai vencer os inimigos por força ou violência. Zombaria foi vencida por oração e determinação. Deus colocou algo no seu coração, vai e faça. Vai. Toda vez que você se levanta fazer qualquer coisa na obra de Deus, com o propósito de adoração a Deus, ou para busca de alma, vai se levantar, não se iluda. Vai. A ameaça da força foi vencida pela oração e apropriadas medidas de segurança. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Tá junto. Eles oraram, mas eles colocaram soldadinhos lá com espada. Assim, ó, eu estou orando, mas se você vier me atacar, eu também vou te atacar. A gente vai falar isso sobre a lição 9. A pessoa confunde o amor ao próximo com inanição. Eu amo meu inimigo, mas eu deixo ele me bater. Não, isso não é amor ao inimigo. Amar ao inimigo é não fazer o que ele faz com você a mesma coisa com ele. Mas também você não pode deixar de se autodefender. Você não pode ser inanimado. Uma pessoa, me bate, que eu te amo, tá? Eu te perdoo. Não é assim. Dou um rosto, dou outro rosto, mas a partir do momento que extrapola disso, você tem que sair. Então a Bíblia ensina que existem posições. Então a ameaça e força foi vencida por ação e medidas apropriadas de segurança. O desânimo e o medo foram vencidos pela fé. Se vence desânimo e medo pela fé. Hoje estamos numa pandemia. Como que a gente vence o desânimo e o medo? Pela fé. Tenha fé e venha. Do mesmo jeito que a gente está aqui, eu falei para minha esposa, ela está grávida. Mas você é doido. Ela vai no supermercado, ela vai fazer feira, se você vai fazer feira, se você vai no supermercado e Deus está te protegendo, por que você não pode ir para a igreja? Vamos para a igreja, vamos ir para a igreja. E se ela pegar, eu vou orar. Espero que não. Oramos a Deus para que não aconteça, como aconteceu com muita gente. Mas estamos com fé.
Não podemos ficar parados, inanimados. Oi. Quando eu estava na missão, começou esse problema da pandemia, eu tenho mais de 60 anos. Alguns irmãos vieram me. Mas senhor, não. Estou aqui, crendo pela fé, não vou pegar. Se Deus quiser que eu pegue, eu vou vencer. Exatamente. Porque muitos ficaram com medo. Medo terrível. E aí se esconde, e aí o medo aproveita, né? Sim, e o inimigo fez uma campanha de medo, e ainda está fazendo uma campanha do medo, que assim, eu conheço pessoas que estão em pânico, e você está falando, calma, calma, existe sim, é uma pandemia, mas essa é a 8ª pandemia do mundo, 8ª, não é a primeira e nem vai ser a última, se Jesus não vier. E assim, se fosse por exemplo o Ebola matou uma cidade em 3 dias. Não é. É grave, sim. Tem risco, sim, temos risco, mas temos que tomar nossos cuidados. Como nos cuidando? Estamos todos de máscara, estamos todos isolados e estamos cuidando. Orai e vigiai. Vigiai e orai, não, sem abusar. Né? Deus protege, mas também não tentará o Senhor teu Deus. Vou sair sem máscara lá na Santa Efigênia. Não vai dar certo. 25 de março. Não vai dar. Não abusa, né? Não abusa. Então, os inimigos se levantaram para impedir a construção do templo, a construção do muro. Mas saíram derrotados. Após isso, os muros foram convocados, todos os levitas, todos os músicos, o que é levita, que a gente já aprendeu na escola dominical? Todos nós somos levitas, que adoramos a Deus, todos nós somos levitas. Antes era só uma raça, um grupo específico, agora não, todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos acesso ao Santíssimo e todos nós adoramos a Deus, todos nós somos levitas, não é só mais os músicos. Naquela época era só músico. O que fizeram? Chamaram para adoração, purificaram-se os sacerdotes, porque o sacerdote Josué estava com a veste suja nas lições passadas e com roupa inadequada. Mudou as roupas, limpou as vestes, que significa santidade, limpeza espiritual, não veste roupa, mas sim limpeza espiritual. Trocou a mitra, que era um negócio que ficava na testa dele, que era a palavra de Deus, então a palavra tinha que estar na fronte. Olha o top. Chamou-se para adoração, limpou-se as vestes, trocou-se a mitra, purificaram, reconstruíram o altar e foram lá adorar por Deus ter favorecido a construção do templo e do muro. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo do muro, e deram umas voltas em volta do muro, ao qual pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que os inimigos ouviram das outras cidades. Imagina a festa, que nem campeonato de futebol que vocês ouviram ontem à noite. Aquela gritaria doida enquanto eu estava fazendo a aula. É difícil fazer aula e gritando, os 2 times grandes brigando na janela. Foi mais ou menos daquele jeito. Estou acabando. Deus deu vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. Foram feitas 10 portas. Porta das ovelhas, portas do peixe, da velha, porta velha, não da velha, porta velha, porta do vale, do monturo, da fonte, das águas, dos cavalos, da porta oriental, porta da guarda. Tá tudo escrito? Sim, eu fui pesquisar, tá todos os nomes dessas portas lá em Neemias 1:32. E Isaías fala: os teus muros chamará salvação, e as tuas portas louvor. Quando nós se dedicamos a Deus, limpamos as nossas vestes, reconstruímos nosso altar e levantamos os nossos muros de proteção através da oração, jejum e palavra, nós agora estamos numa cidade forte, onde quando o inimigo tentar atacar, não vai ter sucesso. Então, um cristão que está em pé, ele tem todas essas etapas a seguir. E ele, quando ele conclui, a cidade está pronta, e Isaías fala: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuro. Nós temos um muro e um muro 2, que é o antimuro, que é o muro de proteção. Se derrubar o primeiro, ainda tem o segundo.
Somos salvos em Jesus Cristo e temos o Espírito Santo dentro de nós selado. Então o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Só está salvo quem está dentro do muro de Cristo, dentro do muro do Espírito Santo. E Timóteo fala: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por favor, rapidinho. Tem um versículo que diz: aquele que pula muro, uma vírgula morderá. Sim. Então existe uma fronteira bem clara. Para que é a aula de hoje de muro? Existe uma fronteira bem clara entre céu e inferno. O que está depois do muro e antes do muro. Deus põe um muro. E isso não é alterado entre o reino de Deus e o reino deste mundo. São inteiramente irreconciliáveis. A partir desse momento, é cristão. Saiu disso aqui, não é mais cristão. Você ultrapassou o muro. Você saiu das defesas. Você saiu da proteção. E todo mundo que sai da proteção está sujeito ao ataque. Então, não significa que você está proibido de sair do seu muro. Nós temos o livre-arbítrio. Mas há consequências. Do mesmo jeito que eu falo que é igual o livre-arbítrio, é igual o carro. Você sabe dirigir um carro. Só que você tem que seguir regras de trânsito. Se você der a louca e faz o que a vida quiser, deixa a vida me levar, que nem esse dito popular, deixa a vida me levar e faz o que quiser. Quer andar na contramão, quer andar a 120 numa rua de 50, vai ter as consequências. E os boletos. Hã? Tem os boletos. Os boletos é de menos. O problema é ele pegar e matar uma família. O problema é ele catar, explodir o carro, cair numa ribanceira, aí vai falar: ai, Deus não me protegeu. Claro que não, você saiu da fronteira, você saiu das regras. Paulo ensina que essa fronteira está dentro da gente. Esse muro está dentro da gente. E ele está sempre em disputa. O inimigo vai ter sempre tentar derrubar ele. E Paulo fala o seguinte: a não ser na cruz de Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado em mim. Então o muro é Cristo. E eu para o mundo. Existe a fronteira. O que por mim era ganho, reputei por perda de Cristo. Eu prefiro ficar dentro do muro, Paulo está dizendo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão em seu ventre. Quem estiver dentro do muro vai ter os rios de água viva. E vão correr de dentro para fora e lavar o generador, como diz em Tito. Para concluir, então Neemias orou, teve seu posicionamento, pediu conselho a Deus, ocultou os seus planos para que ninguém soubesse, nem tudo se fala, foi lá, animou o povo, enfrentou a oposição com oração, levantou os muros e depois que levantou os muros, adorou a Deus. E os muros precisam ser consertados diariamente, porque o tempo corrói, então sempre temos que reconstruir. Seria só isso. Agradeço os irmãos. A próxima lição é: o povo de Deus deve se separar do mal. Acabei em tempo, obrigado pelo sininho. E vejo os irmãos na próxima semana, se Deus permitir. Amém. Peraí, Bi.